pela manhã, pelo menos, o meu Corinthians venceu, né? Foi um jogo bem interessante, mas antes, na semana, tivemos uma derrota que Isso. colocou aí, pelo menos em xeque, talvez, o trabalho do novo técnico do Corinthians, Thiago Nunes, né? O Corinthians foi até Campinas, acabou saindo derrotado pela Ponte Preta, 2-1. Um time no primeiro tempo e um time completamente diferente no segundo tempo, muito por conta da entrada do volante colombiano Vitor Cantillo. Eu realmente não conhecia, as minhas referências dele eram pouquíssimas, assim, então eu não tinha como dar alguma opinião sobre o futebol do jogador, mas ficou evidente, depois que ele entrou no segundo tempo, o time melhorou demais e o Corinthians foi uma outra equipe, mas mesmo assim não conseguiu sair com a vitória. E acabou sofrendo 2 gols em 2 saídas de bola que retrata um pouco essa nova metodologia e ideia de jogo que o novo treinador do Corinthians vem desempenhando. Ele vai falar mais sobre isso que eu estou dizendo num áudio que a gente tem a sonora aí, né, Marião? Exatamente. Queria só colocar aí depois você continua aí. Ele fala justamente, acho que das falhas aí. Vamos ouvir um pouquinho aí do Thiago Nunes no jogo contra a Ponte Preta. Vamos lá. Tivemos dificuldades hoje, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve alguma dificuldade de conter o contra-ataque da Ponte Preta. Essas questões pontuais ali, nos momentos do gol, que foi, no meu ponto de vista, 2 acidentes. O primeiro, uma sequência de pós-bola parada, que bateu, rebateu e sobrou para o jogador deles. E o segundo, uma saída de bola que acabamos dominando mal a bola e perdemos na saída. Depois disso, né, eu recordo que só mais uma chance da Ponte e nós soberanos dentro do jogo, não conseguindo transformar as chances criadas em gol. Então é isso aí. Thiago Nunes falou um pouquinho aí. A gente, lógico, não pode colocar o áudio completo por limitações técnicas e de tempo. Mas e aí, Diegão, o que você tem a falar aí sobre o... Você já falou, começou falando um pouco e complementar aí sobre o Thiago Nunes e a derrota contra a Ponte Preta. Pois é isso, né? O Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo. E como a gente já vem falando desde o episódio passado aqui no Derbycast, esse rompimento de ideia de jogo ele vai levar um tempo, vai levar a oscilações e muitos erros, né? O Corinthians nunca foi acostumado, pelo menos nos últimos 10 anos, nunca esteve acostumado a tratar a bola com mais carinho e mais qualidade desde a sua defesa, começando pelo Cássio e os seus zagueiros. E aí teve essas dificuldades e foram assim que saíram os gols da Ponte Preta. A Ponte Preta marcou alto, marcou a saída de bola do Corinthians, sobre aproveitar esses erros de saída de bola do Corinthians, acabou fazendo 2 gols e sim, quem acompanha o futebol do Luan e acompanhava ele no Grêmio, já sabe que ele não é um batedor, não pode ser o batedor oficial de pênaltis, porque ele desperdiça muitas penalidades, pelo menos desperdiçava bastante enquanto jogador do Grêmio, né? Ele tinha feito um gol pelo Corinthians de pênalti, teve mais um pênalti a seu favor e dessa vez ele errou. Última defesa. Não, pelo que eu li, parece que ele bateu no último ano 7 pênaltis e errou 5, coisas assim, eu não sei exatamente os números. Mas não é o cara pra bater o pênalti, né? Pelo jeito. Não pode ser, né? Desde a época do Grêmio, aliás, ele perdeu um pênalti contra o Cássio na Arena do Grêmio no ano que o Corinthians foi campeão brasileiro. Um jogo super importante, o Luan era o batedor oficial lá no Grêmio, ele acabou perdendo, o Cássio fez a defesa. E perdeu de novo, né? É um jogador que tem muita qualidade, sabe bater na bola, mas sabe que pênalti às vezes não é para o cara que é o dono das faltas, às vezes é um outro tipo de jogador que tem que enfrentar aquela batida. Tá, para mim, pelo menos, minha opinião, tá claro que o Luan não é esse cara para cobranças de penalidades, mas o jogo, assim, um time ruim no primeiro tempo, sem muita mobilidade. O Richard era o jogador que fazia parceria com o Camacho nessa transição de meio de campo para defesa e ataque, e aí ficava um meio de campo muito lento, né? O Ramiro, que começou bem essa temporada, saiu com uma lesão, que é
até certo ponto preocupante. E aí o Thiago Nunes teve que colocar o Madison, que é um menino da base, então também está começando. Então você tinha o Janderson de um lado e o Madison do outro, 2 meninos da base. A gente não pode depositar confiança nos garotos, assim, né, para não queimar esses jogadores. Então ele pouco conseguiu produzir, o Corinthians por si próprio pouco conseguiu produzir. Aí entrou o Vitor Cantillo no colombiano, nova contratação do Corinthians, que parece ser um jogador interessante, parece ser um jogador realmente diferenciado. Ele tem um trato com a bola diferente, ele dá mais mobilidade para o meio de campo, ele é um cara que consegue acelerar o passe, ele tem aquele passe longo que você bem conhece, que o Felipe Melo tanto fez no Palmeiras, atuando ali no meio de campo, de inversão de jogada, que anteriormente, né, Mário, nos anos 90 isso era algo comum, muitos jogadores brasileiros tinham essa qualidade, e o futebol brasileiro foi perdendo essa qualidade, e é um jogador, e esse tipo de bola é muito importante, né, para determinado setor do campo, com essa inversão longa, um passe de 20, 30 metros, essa bola chega rápida do outro lado e você consegue pegar a defesa um pouco desguarnecida. Então é importante que tenha esse tipo de lance dentro do jogo, é importante que tenha um jogador capaz de fazer esse tipo de bola, e por várias vezes ele conseguiu colocar o Fagner em boas condições para criar essas oportunidades para o Corinthians. Mas mesmo assim não foi suficiente, o Corinthians apenas conseguiu marcar um gol com o Bocelli, martelou no final do jogo, criou várias chances, mas não colocou a bola para dentro, acabou saindo derrotado. Mas é aquilo, né? O torcedor não pode se desesperar, achar que está tudo errado também quando perde, não achar que do mundo é o melhor trabalho do mundo também quando vence. A gente tem que ter muita calma, ainda está muito no começo, ainda não podemos ter o parâmetro de análise que gostaríamos para dizer se o trabalho, podemos acreditar que esse ano vai dar certo, que esse ano vai levantar algum título. Não, ainda é tudo muito cedo, mas o que fica para o torcedor corintiano, eu acho, é uma boa expectativa de que o Corinthians produza um futebol mais atraente, pelo menos, né? Porque nos últimos 10 anos foi um futebol vencedor, é fato, conquistou seus maiores títulos, mas poucos torcedores se sentiam realmente atraídos por aquele futebol. Esteticamente, um futebol feio, né? Futebol de resultado, um futebol de marcação, futebol muito conservador. Eu, pelo menos, como eu entendo o futebol, eu gosto dessa mudança, esperamos que dê certo. A gente vai falar ainda mais dos jogos do final de semana e parece que as coisas estão começando a funcionar, né? Do outro